Agora sim, capítulo 3 de Tito. Vamos abrir a palavra de Deus. No capítulo 3 da carta de Paulo a Tito. Nós começamos já há algumas semanas a exposição da carta de Tito, objetivando a preparação da igreja para o período de eleições, de escolha, período em que nós escolheremos e elegeremos oficiais para a nossa igreja. E hoje estamos, pela graça do Senhor, pretendemos chegar ao final da exposição da carta de Tito, de Paulo a Tito. Capítulo 3, nós vamos fazer toda a leitura do capítulo. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo enviam-lhes saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Vamos orar mais uma vez? Pai, suplicamos que o Senhor, por Tua misericórdia, fale ao nosso coração. Instrua-nos nesta noite, Senhor, naquilo que o Senhor tem para nós, e não naquilo que nós desejamos ouvir. Deus bendito, suplicamos que o Senhor edifique, exorte, ensine o Teu povo, ensine a começar por mim, ó Pai, como o Senhor já tem falado. E continua falando, Senhor. Fala também à Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, lendo esse texto, um texto um pouco mais comprido do que nós estudamos nas semanas anteriores, a conclusão em que cheguei a analisar os 15 versículos é que nós temos aqui uma boa mensagem reformada. Hoje é dia 30 de outubro e amanhã nós comemoraremos 499 anos da Reforma Protestante. E pensando que mensagem falar a esse respeito, eu sempre digo que não existe nenhuma forma melhor de comemorar o aniversário da Reforma do que uma exposição fiel das Escrituras. A Reforma marca o retorno às Escrituras. E nós vamos estudar as Escrituras, expor as Escrituras. E aqui, em especial nesse texto, veio a calhar que nós temos aqui dentro desta porção bíblica uma
uma quantidade razoável de ensinamentos muito sólidos oriundos da reforma protestante, como por exemplo a justificação pela fé, como por exemplo, nós temos não só o sola fé, mas o sola fides, mas sola gratia e tantos outros solas nós vamos perceber aqui dentro desse texto. Então, olhando para esse texto, nós nos propomos nesta noite a observar um pouco mais de apenas uma doutrina. Nós vamos ver um conjunto. E esse conjunto de doutrinas que nós vamos perceber aqui, eles são, na verdade, algumas marcas do testemunho cristão. Eles são, na verdade, algumas marcas que precisam estar presentes na sua vida como cristão, como professo. O que vem à sua mente quando você ouve o termo cristão? O que você pensa? O que vem à sua mente? Ora, pastor, é um seguidor de Cristo? É alguém que tem fé em Jesus? Isso é fácil? Isso é simples? Parece simples. Mas nós vamos ver que um cristão é alguém que tem um testemunho de verdade, um testemunho que seja efetivamente cristão, semelhante a Cristo. Na parte final dessa carta, Paulo parece que muda o tema. Ele deixa de falar de como os crentes deveriam viver na igreja e passa a analisar como eles deveriam viver agora em sociedade, como eles deveriam viver no mundo. E o papel de Tito, nós lembramos muito bem lá desde a primeira mensagem, era colocar as coisas em ordem. Tito foi deixado lá em Creta. Se os irmãos observarem lá no verso 5, a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltasse e constituísse ali presbíteros, uma liderança em cada igreja nas cidades da ilha de Creta. Veja, ele tinha essa função. E mais do que isso, irmãos, Tito foi deixado ali para que ele desse boa orientação às igrejas, para que aquelas igrejas dessem um bom testemunho de Cristo, e assim, mais pessoas crescem em Jesus e fossem reunidas. A igreja tinha também um objetivo de evangelismo efetivo, de testemunho. Irmãos, um testemunho humilde e compassivo por um grupo de crentes bem ordenados como igreja, um testemunho de um grupo assim, na sociedade, é a mensagem mais convincente do Evangelho. Mais convincente. Este texto traz uma orientação especial para nós. E por quê? Porque hoje nós temos muitas pessoas que afirmam acreditar em Deus. Milhares de pessoas que frequentam igrejas e que se declaram cristãs, não é? Certamente você está cercado de pessoas assim que se declaram cristãs. Porém, irmãos, o que nós vemos na prática é uma espécie de ateísmo prático. Ateísmo prático. O que ateu não acredita em Deus? O ateísmo prático é na prática pessoas que não acreditam. Da boca para fora acreditam, mas na prática, não. Na prática, o que nós temos, irmãos, é um relativismo moral gigantesco, dominante na nossa sociedade. Pessoas que declaram a fé em Cristo, mas que não dão testemunho cristão. E como crentes verdadeiros, nós temos que marcar a nossa época. Nós temos que vivenciar a nossa fé. Hoje o presbítero Clóvis leu pela manhã: o justo viverá pela fé. Nós temos que vivenciar essa fé, fazendo obras que glorifiquem o nosso Pai Celestial e que conduzem pessoas a Ele. Lembrem-se,
as nossas obras, a nossa conduta é testemunho. E glorificarão a Deus ou não. E serão instrumentos de Deus, será instrumento de Deus para conduzir outras pessoas a Cristo ou não. Diante disso, nós vamos aprender com este texto algumas marcas do testemunho cristão. E a primeira é a postura correta em relação às autoridades. Se você acompanhar aí no seu boletim, nós temos 7 pontos. Falar em pontos, como eu levei alguns essa semana, eu estava proposto a falar por 2 horas, mas agora eu vou falar só por 1. Então, primeiro ponto, a postura correta em relação às autoridades. Paulo começa falando aqui sobre respeito, obediência, submissão às autoridades instituídas. Ele está dizendo a Tito, olha Tito, lembre a todos. Por que ele está dizendo lembre? Porque essa instrução já havia sido dada pessoalmente enquanto Paulo esteve com eles. Mas agora ele já está longe. E ele escreve, Tito, isso é muito importante porque eu conheço a tendência deles. Eu conheço a prática dos cretenses. Eu sei como eles são dados a dissoluções, como eles são dados a manifestações, a badernas, a confusões, a guerras, a conflitos. Eu sei como eles são. E então, Tito, lembre a eles, Tito, lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo que é bom. Então Paulo começa chamando a atenção para a necessidade de obediência às autoridades, obediência aos governantes. E quando ele fala aqui de autoridades, não é só o governo civil, mas é todo tipo de autoridade. E a prova disso é que ele estava falando de oficiais agora há pouco. Ele estava falando da igreja agora há pouco, e agora ele passa a falar do mundo, agora ele passa a falar de tudo que está em volta, tudo que cerca a igreja, a sociedade de um modo geral, o mundo de um modo geral. E então ele chama a atenção para a necessidade de submissão, de respeito, obediência às autoridades. Todo tipo de autoridade é constituído por Deus. Nós lemos aqui o texto bíblico que nos falava sobre isso. As autoridades precisam ser respeitadas. Romanos vai nos dizer que toda autoridade foi constituída por Deus. E é responsabilidade nossa, enquanto cristãos, obedecer, ser submisso. O crente não pode ser um anarquista. Se você acha bacana a ideia do anarquismo, isso não é coisa de crente. O crente não pode ser um fora da lei, como nos filmes de Hollywood. Não, isso não serve, isso não cabe na vida cristã. Note bem, o Robson já deixou bem claro aqui um ponto importante. A nossa obediência às autoridades não é também uma obediência cega. É uma obediência que tem limites, e o Robson deixou isso bem claro aqui, foi muito feliz na colocação. Por quê? Porque a nossa obediência vai até o ponto em que estas autoridades se mantiverem fiéis, não afrontarem a palavra de Deus. Se mantiverem fiéis é querer demais, mas não afrontarem a palavra de Deus. Porque se essas autoridades exigirem de nós algo que vá contra a palavra de Deus, aí nós temos não só o direito, mas o dever de desobedecer. O dever. Porque importa obedecer a Deus que aos homens, diz as Escrituras. Mas sabe qual é o problema, irmãos? O problema é que normalmente nós discordamos das ideias de nossas autoridades. E por isso nós resolvemos que não vamos respeitar mais. Simplesmente porque nós não concordamos. E essa é a marca da nossa época. Essa é a marca da nossa sociedade, de insubmissão, de desrespeito às autoridades. Nós vivemos uma grande crise
no que diz respeito a autoridades, respeito, submissão a autoridades. Uma grande crise. Nós passamos por um momento muito complicado. Eu vejo pelo que aconteceu no domingo passado, salvo melhor juízo, foi no domingo, que houve ali um conflito no estádio de futebol, onde uma torcida partiu para cima dos policiais e arrebentaram os policiais ali, que estavam ali para garantir a segurança deles mesmos. Aqueles policiais estavam ali naquele estádio de futebol, na condição, na posição de autoridades. E eles foram ali desobedecidos. Foram ali, mais do que isso, foram surrados. Mas, ora, falar de estádio de futebol não é muito padrão para nós, né, irmãos? Que a gente pouco vai, eu pelo menos nunca vou em estádio de futebol, mas veja que essa insubmissão, esse desrespeito às autoridades, não fica limitado ao campo dos estádios, ele está em todas as esferas que a gente pode imaginar. Você quer ver um exemplo mais claro? Olha no trânsito, a nossa capacidade de desobedecer às leis, não é? Veja como as pessoas costumeiramente encostam o carro na vaga que é proibida. Vejam pessoas que estacionam onde não pode. Vejam pessoas que chegam lá no mercado, ou no shopping, ou em outros locais, e param na vaga dos idosos, por exemplo, quando tem saúde perfeita, não é idoso, não tem por que estar parando naquela vaga. Notem como as pessoas andam na marginal, onde era para andar a 50, andam a 80, 90 e muitos mais quilômetros por hora, quando a placa é muito clara, a lei é muito clara a respeito. E sabe o que mais? Se acham até espertos, quando chegam perto do radar, freiam e passam a 50, não é? Descumprindo a lei, e se acham espertos com isso. O texto nos chama a atenção de que se queremos dar um testemunho cristão, nós temos que ser submissos às autoridades. E submissão às autoridades também não é só sobre as leis. Vejam hoje como alunos não respeitam mais professores. As notícias que eu colho de irmãos que trabalham em escolas, principalmente, isso não só, mas principalmente nas escolas públicas, é assustador. E eu digo não só porque eu sei também que nas particulares também tem muito disso. Alunos que não respeitam isso aqui, os professores, que são autoridades instituídas por Deus diante deles, ali naquela sala de aula. Filhos que dizem coisas de deixar o cabelo de qualquer um de pé para os seus pais. Eu tenho certeza que não seriam capazes de dizer isso se soubesse que Deus está presente assistindo a tudo. Tenho certeza que não diriam isso. Você sabe o que é pior? É que Ele está. É que Ele está. E Ele assiste a tudo isso com tristeza. Desrespeito, insubmissão às autoridades instituídas por Deus sobre a nossa vida. E não para por aí. Veja na igreja. O diácono fala, irmão, tira o pezinho aí do banco. A pessoa, sim, desculpa, tira. O diácono deu as costas. Esse diácono é um chato. Ele só pega no meu pé, ele não tem o que fazer. Belo testemunho. O irmão pede, desliga o celular aí, sai da rede social, o culto está acontecendo. A palavra está sendo lida, esse é um momento de seriedade. Desculpa. Daqui a pouco, abre de novo e continua lendo descaradamente algo que não era para estar lendo. Não era para estar acompanhando isso. Essa não é hora de acompanhar as notícias em redes sociais, nem quanto está o jogo lá fora, nem quem foi eleito, nada disso. É um momento de culto e os diáconos estão aqui como oficiais,
como autoridades instituídas por Deus para garantir a boa ordem do culto, para que haja edificação da igreja, e mesmo assim o infeliz do irmão ainda está achando que o diácono é chato, que o presbítero pega no pé. Não dá. É esse tipo de testemunho que você quer continuar dando? Isso não é testemunho cristão. O apóstolo Paulo fala que a necessidade de mudança de postura, de obediência às autoridades. E por que não falar quando o professor está dando aula aqui? Que alguns se levantam, saem, daqui a pouco outros saem, num completo desrespeito. Não prestigiam o esforço do professor, não prestigiam o momento, nada disso. Vão lá fora, vão conversar com Jarbas, vão no banheiro, vão fazer qualquer outra coisa. Meus irmãos, queremos dar um bom testemunho, né? Um testemunho cristão. E Paulo diz, comece pelo respeito às autoridades. As autoridades que foram instituídas por Deus. Isso vem desde casa dos nossos pais, professores, diáconos, presbíteros, autoridades no trânsito, autoridades no governo, seja quem for. Autoridade instituída por Deus. E como cristãos devemos obedecer, ser submissas, a menos que elas estejam indo em total oposição à palavra de Deus, que muitas vezes não é o caso. E não é só isso. O texto também diz, no verso 2 do capítulo 3, e não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis, e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. O texto diz que nós devemos ter um bom relacionamento com todos os homens. Ou seja, não só com os irmãos, mas também com aqueles que estão fora da igreja também. Não podemos usar a nossa língua para difamar pessoas. Não podemos usar a nossa língua para manchar a honra de quem quer que seja. Muito cuidado com a língua, irmãos. Ela está solta. Tiago diz, é fera indomável, capaz de botar fogo em floresta. Pense bem no que vai falar. Pense bem. Lembre-se que Deus nos deu 2 ouvidos e uma só boca, uma só língua. Por quê? Ouvir mais e falar menos. Refletir melhor naquilo que nós vamos falar. Refletir bem antes de falar, para que tenhamos zelo pela reputação dos outros. Não caluniem ninguém, não contem coisas que você não tem certeza a respeito de outros. Não espalhe boatos, não espalhe coisas relacionadas à vida alheia. Zele pela reputação do outro, não só pela sua. Isso é testemunho cristão. É horrível, irmãos, se promover falando mal dos outros. Você já viu gente assim? Que se promove às custas da reputação do outro? Isso é horrível. Devemos evitar confusões, contendas, discussões que não levam a lugar algum, mas apenas destroem relacionamentos, ferem pessoas. Nós fomos reconciliados com Deus. O presbítero Dante destacou bem isso aqui na sua oração. Nós somos reconciliados com Deus e nós também precisamos buscar a reconciliação com as pessoas. Nós fomos chamados para construir pontes e não muros, e não aumentar abismos. A Bíblia fala, no que depender de vós, tende paz com todos. No que depender de você, tenha paz com todos.
E diz o texto ainda: mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Mansidão. Mostre mansidão. Isso era horrível para um grego. Eles achavam que isso aqui era para os fracos. Mas o Evangelho de Jesus nos ensina de maneira muito clara, já nas bem-aventuranças. Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Veja, Jesus está dizendo aqui, os mansos são aqueles que abrem mão de usar o seu direito, de usar da justiça, optam por agir com misericórdia. Ser manso é abrir mão de um direito próprio em benefício de outra pessoa. É alguém livre do desejo de vingança e de malícia, de maldade. Temos que ser mansos. Mansidão, irmãos, não é frouxidão, timidez, covardia, não. Mas é alguém que está livre do desejo de vingança. E isso vai na contramão do nosso coração. Nós temos estudado aqui às terças-feiras. Isso vai na contramão do nosso coração, porque o nosso coração não é assim. O nosso coração quer vingança. Quando alguém te ofende, quando alguém faz algo contra você, você quer se vingar. Mas Paulo está dizendo, o testemunho cristão não é assim. Mansidão. Mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos. Não é só com aqueles que são importantes. Esse aqui é o presbítero. Esse aqui é a irmãzinha. Não é assim. É com todos. Não lhe é permitido fazer acepção de pessoas. É com todos, o texto é claro. A nossa relação correta com as autoridades e com os demais homens é consequência direta da nossa relação com Deus. Nós não conseguimos nos relacionar bem uns com os outros se nós não nos relacionarmos bem primeiro com Deus. Eu costumo dizer aos casais aqui que se você não estiver bem com Deus, se vocês não estiverem bem com Deus, não espere que as coisas em casa vão ser uma bênção, que não vão ser. Não vão ser. O relacionamento com Deus, ele vai espalhar efeitos para todos os relacionamentos que vêm abaixo. Que vem abaixo é o nosso relacionamento com o cônjuge, com os outros, com os irmãos, família, e por aí vai. Nos 3 e seguinte, Paulo faz uma transição aqui acerca do que devemos fazer para aquilo que Deus fez por nós. Então veja a mudança. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Veja só, irmãos, Paulo diz, houve tempo em que éramos assim, era assim que vivíamos. E aqui nós vemos uma doutrina muito importante da reforma, a depravação total do homem. Era essa a condição do homem. O pecado, irmãos, atingiu o homem por completo. Ele atingiu nossas emoções, ele atingiu a nossa razão, ele atingiu a nossa vontade. Atingiu o homem por completo. Nós estávamos perdidos, condenados. O nosso estado, irmãos, era de absoluta miséria espiritual. Era assim que estávamos, em absoluta morte espiritual. É como, eu fico pensando aqui, é como alguém que já pegou seu filho aprontando, mexendo em meleca, mexendo em coisa suja, mexendo, sei lá, em graxa. E aí ele é pequeno e ele tenta se limpar. E ele limpa, né? Igual meu filho, ele limpa na camisa. E vai limpando nas outras partes do corpo. A mão ficou limpinha, né?
o resto do corpo todo sujo. É assim. À medida que tentamos nos limpar, nos sujamos ainda mais. Era esse o nosso estado, diz Paulo. Era esse o nosso estado, completamente miseráveis. Hoje os jovens foram ao Ceasa, não é isso? Eis aí um bom retrato do que acontece. Vou dar uma boa notícia para vocês, não vai dar para falar os 7 pontos hoje. Deixa para a semana que vem, mas eu quero gastar mais tempo aqui. Os jovens hoje foram ao CEAGESP e foram distribuir alimentos a moradores de rua e dependentes químicos que ali estão, e roupas também. Eu tive a oportunidade de ir algumas vezes com eles, e quando eu vejo aquelas pessoas ali caídas na calçada, jogadas ali, e essas pessoas estão mal cheirosas, muitas estão com fome, mal vestidas, estão num estado deplorável, e você olha assim, a que ponto um ser humano consegue chegar de miséria? E quando eu olho para eles, sabe o que me vem à mente? Nesse instante, sabe o que eu penso? E eu gostaria que você pensasse nisso também. Eu estaria assim, se não fosse o que Cristo fez por mim. Eu estaria em um estado talvez ainda pior, se não fosse o que Jesus fez por mim. O meu estado seria bem pior se não fosse o que Jesus fez por mim, se não fosse a graça de Deus manifesta na minha vida, na sua vida. Estaríamos assim, mortos nos nossos pecados, em completo estado de miséria. O texto de Efésios 2 diz que nós estávamos mortos. E você sabe o que é alguém morto? Eu já disse isso aqui. Não adianta você falar para ele, vive agora, estou te mandando. Ele não vai viver, continua morto. Você vai passar no máximo um carão, um vexame. Jesus sim pode falar isso. Jesus disse isso para Lázaro. Lázaro vem para fora e Lázaro veio. Mas se eu ou você disser isso, a gente vai passar no máximo vergonha. Porque o morto não vai vir para fora. Jesus tem poder para isso. Jesus tem poder para ressuscitar. Jesus tem poder para dar vida para aqueles que estão mortos. Jesus fez isso por mim e por você. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Jesus nos deu vida, nos reconciliou com Deus, nos trouxe agora para fazer parte do povo de Deus, da sua igreja, do seu corpo. Agora nós somos membro do corpo. E um membro do corpo, ele não pode viver fora do corpo. É por isso que o membro do corpo, ele precisa da igreja. É por isso que um membro do corpo, ele é igreja. Ele não apenas está na igreja, ele precisa ser membro. Porque se ele não for membro, se ele estiver afastado do corpo, ele está morto ainda. Um braço cortado, ele não vai ter vida, ele vai ser daqui a pouco um pedaço de carne podre. Nós precisamos do corpo. Nós precisamos disso aqui. Ser igreja. Nós precisamos de oração, precisamos de comunhão, precisamos de adoração comunitária, nós precisamos de edificação e instrução na palavra, porque somos corpo. Precisamos disso tudo. E Deus nos tirou de lá, da miséria, e nos fez parte do seu corpo, onde Cristo é o cabeça, e nós recebemos dele toda a instrução, estamos ligados a ele. E se de alguma maneira nós nos desligarmos de Cristo, achando que nós podemos muito bem ser corpo fora, nós estamos absolutamente enganados. Não dá para ser um desigrejado e dizer, sou um cristão. Não dá. E está em moda isso, né? Tem sem teto, tem sem terra,
tem sem igreja, tem de tudo hoje. Não dá para dizer que é um cristão, está no corpo e está desigrejado. Não dá. Nós somos reconciliados com Deus para servi-lo como igreja. E veja que nós não encontramos a Deus. Não foi você que foi ao encontro dele. Foi ele quem veio até você. Foi ele quem veio ao seu encontro. Nós fomos encontrados por ele. Se Deus não tivesse colocado o seu coração em nós, nós estaríamos arruinados, como eu disse agora há pouco. Assim, talvez bem pior do que aqueles moradores na rua, nas adjacências do CEAGESP. Nossa mente estava completamente corrompida pelo pecado. Estávamos arruinados, mas Deus nos deu uma nova vida. Deus nos restaurou a comunhão com Ele. O texto de Tito é categórico. É categórico a esse respeito. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça, por nós praticados, até porque nossos atos de justiça não servem para agradar a Deus, a menos que estejam em Cristo. Mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós, generosamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Irmãos, nossos conceitos estavam errados, corrompidos. Como diz o verso 3, era assim que vivíamos, odiosos. Era assim que vivíamos, cheios de inveja, maldade. Mas Deus nos reconciliou com Ele, nos deu um novo coração, nos regenerou. Mais uma doutrina da reforma. Deus nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. E nós temos que viver de acordo com essa nova vida. E viver de acordo com essa nova vida é testemunho cristão. Testemunho cristão. As pessoas só vão conhecer se você é uma nova vida se você vive de acordo com Jesus. Do contrário, o mundo não vai acreditar na sua declaração de fé. O mundo é igual Tomé, tem que ver para crer. Ele nos justificou diante de Deus. Eu falava isso pela quinta-feira aqui de manhã, né? Nós somos justificados diante de Deus. São duas coisas diferentes, regeneração e justificação. Ao dizer que nós fomos regenerados, ele está dizendo que através da fé, por meio da fé em Jesus Cristo, nós fomos feitos nova criatura. Deus nos deu um novo coração. Deus nos deu um novo nome. Deus nos deu uma nova história, uma nova família. Deus fez tudo novo. Isso é regeneração. Mas ele fala também de justificação. Ele fala de renovação. E essa renovação é a ideia de santificação. A regeneração é um ato só de Deus que já aconteceu. E a santificação é um processo que vai ao longo do tempo, durando a vida inteira. É a sua luta diária contra o pecado. Mas há ainda um terceiro conceito aqui, muito amplamente divulgado através da reforma protestante, que é a justificação. Justo viverá pela fé, foi dito hoje pela manhã. E esse é o grande lema da reforma, a justificação. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, pela graça
por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é então esta justificação? É Deus declarando no seu tribunal, no dia do juízo, você está justificado. Você está absolvido da condenação do pecado. Sabe como é? Eu dizia aos irmãos, você se apresenta diante de Deus corado de vergonha, com aquela ficha corrida enorme. E Ele olha para aquilo tudo e está tudo riscado, justificado através de Cristo. É isso. A sentença já foi dada, você apenas irá ouvir naquele dia, justificado. Lembre-se, isso não foi obra sua, foi obra de Cristo Jesus. E é essa obra que tanto agrada a Deus. Na semana que vem nós vamos falar sobre as suas obras, as obras que nós temos que praticar, as nossas boas obras, que não nos trazem salvação, mas a comprovam. Lembre-se disso. Quando você pensar no termo cristão, lembre-se disso. Lembre-se que o ser cristão exige um testemunho condizente com a palavra. Exige de você submissão às autoridades, como aprendemos aqui nesta noite. E aí, como é que anda a sua submissão? Eu espero que depois de ouvir essa mensagem, você respeite mais os seus pais quando chegar em casa. Eu espero que você busque se reconciliar com aquele com quem você não tem tido um bom relacionamento. Eu espero que você busque melhorar o seu testemunho diante dos homens, naquilo que depender de você. Tenha paz com todos. Pense nisso. Não adianta eu chegar ali na porta e cumprimentá-lo, você me dizer assim como uma irmã disse: pastor, a mensagem foi uma bênção, senti até um frio na espinha. Não quero esse sentimento. Porque ele passa. Quero mudança de vida, mudança de postura, palavra em ação, palavra em prática. É isso que faz toda a diferença. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos falar com o nosso Deus em oração, agradecendo ao Senhor por esta rica oportunidade que Deus nos deu de nos reunirmos como seu povo, para mais uma vez adorar o seu nome, ouvir a sua instrução. Vamos orar? Querido e santo Deus, muito obrigado, ó Pai, por ser mais uma vez bondoso, gracioso para conosco, nos permitindo te bendizer e adorar. Pai querido, muito obrigado por agir com tamanha graça e misericórdia em nossa vida, por tamanha bondade manifesta a cada um de nós, que apesar de sermos odiosos e teus inimigos, termos sido de uma maneira tão grandiosa, tão maravilhosa, reconciliados contigo através de Jesus. Senhor, nosso Deus, muito obrigado por nos amar assim. Senhor, dá que sejamos obedientes a Ti. Dá que respondamos à altura da Tua palavra, nos submetendo às autoridades que foram colocadas sobre nós, nos submetendo aos nossos pais, honrando-os como filhos obedientes, nos submetendo às autoridades do nosso país, aqueles que governam sobre nós, não só, Senhor, submetendo-se como um filho que obedece a contragosto, mas como alguém que ama e obedece, e ora inclusive por estas autoridades. Senhor, que o nosso testemunho não sejam mais de resmungões e reclamões, reclamando das nossas autoridades, mas que possamos fazer algo diferente, orar por eles e obedecê-los como quem obedece ao Senhor. Ó Pai, faz de nós discípulos verdadeiros, faze de nós, Senhor, discípulos que não buscam fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que nos chamou.
Senhor Deus, guarda a tua igreja. Faz da tua igreja, Senhor, faz de nós como tua igreja, um luzeiro neste local, um luzeiro neste bairro, que possamos fazer diferença para alcançar aqueles que ainda não te conhecem, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Senhor nosso Deus, permita-nos viver de maneira condizente com o teu evangelho, dando bom testemunho, demonstrando através dos frutos da nossa prática o bom Senhor a quem servimos. Em nome de Jesus. Amém.